Hoje o nosso tema é os desafios da retomada e o futuro do ambiente de trabalho. Nós trouxemos aqui três grandes especialistas para falar sobre o tema, que são Fábio Macera, CEO da JLL, Martim Andrés Jacó, da BR Properties, e Ivo Von Rath, CEO da TIE Von Rath. Eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, que são, pela ordem, o grupo Comolati, representado pelo seu CEO, Sérgio Comolati, a Freecon, representada pelo seu CEO, Jean-Marc Schiffler, o grupo J. Chebli, representado pelo seu CEO, Leonardo Chebli, e nós contamos também com o apoio da Atmo Digital para essa transmissão. Para quem nos acompanha, é possível fazer as perguntas através da própria plataforma. Aqui embaixo nós temos um espaço reservado para que vocês façam as perguntas e nos encaminhem aqui. Cada um dos nossos debatedores terá 10 minutos para expor, então, o que está acontecendo durante a pandemia, também a tendência que nós teremos na retomada. Especialmente, como será esse ambiente de trabalho? Será que o home office vai, de fato, vingar como uma tendência? Será que os escritórios vão aumentar, diminuir por conta das regras de isolamento? Enfim, nós temos ainda muita coisa para discutir. Cada um dos panelistas vai ter 10 minutos e depois nós vamos abrir para perguntas. Começando então pelo Fábio Macera, CEO da JLL. Fábio, vamos lá então. Boa noite novamente. Luiz, obrigado pelo convite. Martim e Ivo, prazer estar com vocês. Eu vou começar falando um pouquinho da retomada. A gente fez, uma das coisas que a gente faz na empresa é a gestão de condomínios. A gente tem 90 condomínios sob gestão, incluindo industriais e escritórios. E esse é um levantamento que a gente fez com os nossos usuários dos prédios de escritórios. A gente conseguiu 94 respostas dos nossos ocupantes desses prédios sobre como eles estão planejando voltar à operação no escritório, né? Porque eu preciso saber como que eles vão voltar para que eu possa planejar a melhor forma possível do prédio para recebê-los. E, para nossa surpresa, metade desses 94 respondentes não tem nem data. Eles não têm um plano de voltar ao escritório e não tem uma data de ocupação precisa. Dos que falaram que vão voltar, 60% já voltam agora no mês de junho. Todos voltando em fases, né? Saiu agora a portaria da prefeitura negociada com o Secov, orientando a volta, está orientando que a gente volte com uma ocupação menor do que a ocupação total do espaço. Então, todo mundo está planejando voltar em fases. Então, essa primeira leva de 60% volta agora em junho, 17% em julho. E 18% dos nossos ocupantes, desses respondentes, já estavam trabalhando normalmente. Eles são empresas tipo call center que não pararam a operação. Todo mundo diminuiu um pouco, aumentou o número de home office, mas esse pessoal continuou trabalhando bastante nos edifícios corporativos. Já os nossos clientes de facility management, que eu cuido do espaço deles interno, esses já a gente também fez um levantamento de quando eles pretendem voltar. Esses já a maioria está voltando agora já para os escritórios também agora no mês de junho. Também de forma em fases, né? Vão voltar com 20% de ocupação, mantendo o distanciamento social dentro do escritório e seguindo toda a legislação prevista aí nessa portaria e as regras da OMS também. O que eu tenho visto é que as empresas, os nossos clientes, estão sendo bem precavidos. A preocupação com a saúde e o bem-estar do funcionário está sendo levada super a sério, não tem ninguém querendo tomar risco desnecessário. E o usuário de escritório, especificamente, está trabalhando bem de forma remota. A gente tem discutido bastante a produtividade. Muita gente fala que consegue a produtividade normal fora do escritório. A gente desafia um pouco esse entendimento que a produtividade é normal fora do escritório. Porque a gente acredita, pelo menos no nosso caso, da nossa empresa, a produtividade dentro do escritório é maior. O contato com outras pessoas. Nas pesquisas que a gente fez, uma coisa que apontou também, a razão número 1 das pessoas quererem voltar para o escritório
é encontrar outras pessoas. É a razão número 1, não é a qualidade do espaço que você tem para trabalhar, é encontrar outras pessoas. Eles acreditam que encontrando outras pessoas, eles são mais produtivos. Eu colaboro, eu acredito muito nessa tese também. A gente tem operação no mundo inteiro, acho que vale a pena citar um pouquinho a nossa operação na China. Ela já voltou já a funcionamento. Eu conversei com o nosso gestor também de condomínios, eu tenho um interesse importante nessa volta dos prédios. Lá, ele falou que voltou já a operação, 80% das empresas já voltaram ao normal. Segundo eles, a ocupação já é normal, a ocupação que já tinha, a anterior ao escritório, e me surpreendeu um pouco que, com muito pouca mudança de layout eles têm muito mais preocupação de uso de máscara, hábitos de higiene, lavar as mãos, manter as salas de reunião, tem uma preocupação maior de ter uma ocupação menor, mas o espaço do escritório em si, com muito pouca, tem até vídeos do escritório que eu vi, muito pouca alteração. Falei também com o nosso pessoal da Espanha, eles voltaram a trabalhar, essa é a terceira semana já que eles estão no escritório, já lá com uma ocupação bem mais baixa do que na China, e eles estão assim, você vê que eles estão radiantes de terem voltado para o escritório. A gente acha que fala assim, está trabalhando muito bem de longe. A gente foi obrigado a ir para trabalhar em casa. Acho que o público nosso aqui são de privilegiados, a gente tem espaço suficiente em casa, e conforto, e tecnologia, e a gente tem um espaço que a gente pode trabalhar, mas acho que isso não é o caso da maioria das pessoas. Eu estava conversando com um grande operador de call center na semana passada, e ele estava falando que ele tem um número gigantesco, ele tem 30 mil funcionários trabalhando em casa. Desses 30 mil, você imagina funcionário de call center que ganha, que é uma classe da base da pirâmide, a qualidade do espaço que eles têm para trabalhar, né? Não é adequado o espaço que eles estão trabalhando. Então, eu sou um believer aqui que o escritório é o local correto, onde a gente produz mais, onde a empresa realmente é o nosso melhor momento, é onde a empresa tem, a cara da empresa é o escritório, e eu acho que o escritório tem vida longa ainda, não vejo... Uma das coisas que você colocou na discussão, Luiz, é o futuro do escritório. Eu acho que o futuro do escritório é bem parecido com o do passado. Obrigado, Fábio. Vou passar, então, a palavra para o Martim. Ótimo, Aloysio. Boa noite, obrigado pelo convite. Fábio, Ivo, bom ver vocês novamente. Deixa eu construir um pouquinho em cima aqui do que o Fábio falou, ou seja, o Fábio entende muito de operação e dessa parte. Agora eu vou falar um pouco como BR Properties, como investidores e operadores também, falar um pouquinho da ponto de vista de investidores, né, e colocar um pouco do contexto do mercado. A gente vem de um mercado de escritórios, especificamente, que os últimos 4 anos ele vem se recuperando. A gente chegou num nível muito baixo em 2016, 17, 18, começou uma pequena recuperação, em 2019 já foi um ano forte de ocupação, com diminuições de vacância, começo a preços estabilizando, em algumas regiões subindo, né? E o que é isso importante? É importante porque a gente estava começando o ciclo de recuperação, não é que a gente estava numa euforia. E o que isso significa do ponto de vista de operação? Significa que as empresas não tinham começado suas grandes expansões, as empresas não estavam com pulmão para expansão, as empresas também estavam saindo de um ciclo no Brasil de recuperação econômica, de recessão para um começo de recuperação. Então, esse é um ponto muito importante, porque as empresas não tinham espaço sobrando, as empresas já estavam com o mínimo necessário para essa retomada. Esse é um ponto importante porque a gente muitas vezes compara com o que acontece em Europa e o que acontece em Estados Unidos, e eles estão num ciclo mais adiantados do que o nosso. Lá eles já estavam com vacâncias mínimas, muita pressão nos valores, as ocupações, entendeu? Estavam cada um pegando os espaços que podiam pelo preço que era que ofereciam, porque senão não tinha alternativa. Então, lá já existia algum tipo de euforia de ocupação, coisa que aqui não existia. Muito bem, aí entra a crise.
Entra a crise e, na verdade, como a gente vai sair, o que vai acontecer depois da crise com o mercado de escritórios, em termos de ocupação e vacância, é algo que a gente vai ter que entender não só na questão da crise, mas como vai ser a nossa saída e como vai ser a nossa retomada econômica. Falando especificamente do mercado imobiliário, se a gente entrou dessa maneira, hoje a gente pode dizer, claro que as coisas vão mudando, né, à medida que o tempo vai passando, mas esses 90 dias que a gente já tem desde esse início dessa crise no Brasil, né, meados de março, os fundamentos do mercado imobiliário de escritórios de alto padrão ainda prevalecem. Nós temos ainda vacâncias baixas, nós temos as ocupações ainda mantidas, pouquíssimas, raríssimos os casos de áreas que foram devolvidas por conta dessa crise, tá? Depois a gente pode entrar até um pouquinho mais no mérito, mas só para pincelar os primeiros pontos. E nós temos um novo estoque muito baixo nos próximos 3, 4 anos, ou seja, em termos de fundamentos, a gente tem os fundamentos ainda presentes para continuar essa parte de investimentos e ter uma retomada tão logo isso passa. A questão se a retomada vai ser rápida ou devagar é uma questão muito mais voltada para a parte econômica. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante, né, que a gente tem que se posicionar, né? Se os fundamentos ainda valem, aí a gente passa então para a parte de operação. E o que já foi dito, eu não vou mais nada, o primeiro instante, todas as empresas, né, de todo mundo que está nesse call, as empresas, nossos inquilinos que a gente tem, os clientes da Tier One, era a mesma coisa, todos eles se preocuparam com os seus funcionários e, na sequência, se preocuparam muito bem. Como é que eu tenho que continuar atuando dessa maneira? Como é que eu vou fazer minha empresa funcionar, mesmo que tenha que ser à distância ou tenha que improvisar de alguma maneira, e pensar como vai ser essa retomada, tá? E aí entramos nessa questão dos protocolos. Fábio já falou, já tem protocolo da prefeitura, né, que já foi lançado sobre a parte dos escritórios. Um detalhe importante, os escritórios nunca fecharam nesse período, eles continuaram abertos, a administração continuou sendo feita, continuou se cuidando do patrimônio, da higienização, da segurança, enfim, dos empreendimentos, e os inquilinos continuavam com o seu acesso. Né? Então, eu acho que esse é outro ponto para a gente colocar em padrão. Os escritórios sempre seguiram o seu funcionamento. Tá? Mas, hoje sim, o home office está funcionando e funcionando muito bem. E essa questão do home office, a gente até gosta de separar um pouquinho, né? A gente gosta de trabalhar não como home office, mas de considerar isso como trabalho remoto. E até curioso, né? A gente sempre pesquisa, a gente vai guardando reportagens, e uma das reportagens que a gente guardou agora foi uma da BBC, onde ela diz o que 50 anos de trabalho remoto nos ensinou. Ou seja, trabalho remoto não é uma coisa nova, é algo que já vem há muito tempo. Só qual que é a diferença agora? Agora a gente não teve opção. Você teve uma quarentena onde as pessoas não tinham opção a não ser trabalhar de casa. As empresas não tinham opção a não ser de funcionar dessa maneira. Ou funcionavam assim ou não funcionavam. Então, o que a gente tem? Essa parte, sem dúvida nenhuma, de home office, ela se acelerou. Hoje todo mundo tem a tecnologia para trabalhar, a tecnologia estava aí, só que agora a gente teve uma obrigação que todo mundo tem que trabalhar de casa, e teve uma parte, sim, dos inquilinos que descobriram o que seria trabalho remoto. Tá? Agora, quando você volta para os edifícios AAA, os grandes inquilinos, as grandes multinacionais, grandes empresas nacionais, a parte remota já era uma parte da vida deles. Tem até pesquisa, acho que o Ivo pode falar com maior propriedade, e nós também fizemos a nossa, os nossos inquilinos, 80% já tinha alguma atividade remota ou não. Que isso pode incrementar? Claro que pode em alguns casos. Mas aí são formas de trabalho. A gente não acha que uma forma de trabalho é excluente da outra. Há 4 anos atrás, a gente teve toda a euforia de coworking, que era espaços compartilhados, bastante grupos, inovação, tecnologia, que é praticamente o contrário de uma ocupação que o pessoal diz agora. Tem que ter distanciamento, não tem que ter adensamento, as pessoas têm que estar mais afastadas. As duas formas têm que sobreviver. Essas são duas formas muito inteligentes de trabalhar. Então, essa parte que a gente, todo mundo diz, o que vai acontecer depois? Vamos perder muito escritório porque o pessoal vai trabalhar em casa. Em alguns casos é verdade, em outros casos não será verdade. Tem muita gente, entendeu, que vai querer consolidar ou descentralizar. Depende do caso da companhia, ou seja, não existe uma verdade, não tem uma regra que vai ser seguida. Agora, o que tem, para não me alongar muito nessa parte inicial, o que tem, na nossa opinião, tem uma série de pontos, uma série de tendências que elas vão ficar e vão ser incrementadas. As pessoas querem mais flexibilidade, seja mais flexibilidade de horários para trabalhar, para fugir de transporte, para perder menos tempo no trânsito, flexibilidade de layouts, porque a pessoa precisa uma concentração maior para ler algum tipo de contrato, ou precisa estar numa reunião de grupo, precisa de ambientes diferentes de trabalhar, então layouts com formatos diferentes. A questão do adensamento, sim, o adensamento no Brasil nunca foi uma função de higiene.
ou de saúde pública. Adensamento foi sempre uma função, de acordo ao Código de Bombeiros, o quanto eu conseguia adensar que me permitisse rotas de fuga. Talvez isso seja revisto agora, que não é só quanto eu consigo colocar, porque quantas podem sair, mas uma questão agora de saúde. Olha, não dá para adensar para 5, 6, que esse é outro ponto importante. Europa e Estados Unidos têm um adensamento de 10 a 15 metros quadrados por funcionário, enquanto no Brasil a gente tem de 5, 7, 8, ou seja, a gente tem um adensamento muito maior, tá? Então, talvez esse impacto seja menor, pode ser um indicativo disso. Mas adensamento, sem dúvida nenhuma. A questão de trabalhar em coworking, em conjunto, compartilhar espaços, ainda vai existir, talvez de uma maneira não tão intensa como foi nos últimos 4 anos, mas ela deve continuar existindo. A parte de tecnologia e higiene dos edifícios, isso vai ser muito importante, o mínimo de contato para você abrir portas, reconhecimento facial, enfim, uma série de tecnologias que você pode colocar. E também a questão de você oferecer serviços para os inquilinos, né? O que a gente olha muito a gente tenta ler, já que a gente faz a administração dos nossos prédios, então a gente tem esse contato com os nossos inquilinos, é fazer uma tradução do que eles pedem e onde a gente pode enquadrar essa exigência do inquilino. E basicamente a gente tem 3 pontos que se enquadram. Ou é qualidade, ou é flexibilidade, ou é a questão da cultura empresarial. É nesses 3 pontos. Então você tem que melhorar isso através de serviços que você possa oferecer. Então esse é um pouco como a gente vê o que vai acontecer. E aí concordo com o Fábio, ou seja, o escritório vai continuar sendo escritório, ele vai continuar sendo importante. Agora nós estamos evoluindo, como a gente vem evoluindo nos últimos 20, 30, 40 anos em forma de ocupação. Obrigado, Martim. Vamos agora para o Ivo Von Hatt. Antes de passar a palavra ao Ivo, eu mais uma vez peço desculpas ao pessoal aí que tentou entrar e não conseguiu. Nós tivemos um bug no sistema, mas tudo voltou ao normal. Muito obrigado pela paciência. Vamos lá, Ivo. Precisa tirar o mute. Muito bom, Aloysio, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Martim, Fábio, prazer estar com vocês. Bom, eles já adiantaram vários pontos interessantes aqui da abordagem sobre essa questão dos escritórios. Nós gostamos sempre de organizar em 2 ciclos esta conversa. Nós entendemos que agora, com a liberação do governo para a retomada dos escritórios, a gente tem nesse primeiro ciclo, onde gradativamente as empresas começam a voltar para os escritórios, sempre com muita limitação, porque é necessário manter o distanciamento, ainda que existam muitas orientações diferentes. A OMS pede 1 metro, o governo do estado pede 2 metros, o governo do estado pede 1,5 metro, as empresas americanas 1,83 e as empresas europeias 2 metros. Então, nós temos procurado acomodar os escritórios todos dentro deste universo de distanciamento, e isso leva a uma equação. As empresas conseguem trazer de volta, durante este período, esse primeiro ciclo agora de retomada, apenas 30% dos colaboradores que estavam antes sentados e trabalhando dentro do escritório, né? E aí, bom, acho que já falamos um pouco aqui, existem várias recomendações, todas as questões de higiene, saúde, medição de temperatura, uso de máscaras, distanciamentos, isolar algumas salas pequenas, manter as salas abertas, enfim, existe um farto material aí que todos já estão explorando. A gente também montou lá um guia que disponibilizamos para todas as pessoas que queiram acessar e entender como deve ser feito todo esse ajuste. Obviamente, a interface com o condomínio também é muito importante. Não adianta você aparelhar teu escritório para receber com segurança os colaboradores e o condomínio não fazer também a sua parte. O Martim tem um protocolo excelente, com certeza a Jones também tem, para fazer todo esse recebimento. Bom, esse é o primeiro ciclo, e este eu acredito mesmo que vai ser muito lento. Algumas empresas já preferem deixar os colaboradores muito à vontade para voltar apenas no final do ano ou na virada do ano. E por que eles estão definindo esse prazo? Porque é o prazo onde provavelmente nós teremos a vacina ou um remédio, um antiviral, que, enfim, vai imunizar bastante uma grande quantidade das pessoas, e haverá, portanto, uma segurança e uma liberação para esses protocolos todos de proteção das pessoas que estiverem lá. Sobre isso, de novo, tem que seguir as recomendações. Eu acho que gradativamente as empresas vão voltando. Nós temos várias orientações também para ajudar as empresas a definir quem deve voltar
e quem eventualmente pode ficar em casa, né? Eu acho que tem uma combinação de pelo menos 2 fatores. Quais atividades acontecem melhor no escritório? As atividades colaborativas, onde você precisa de recursos que só o escritório tem, obviamente, acontece de forma mais eficaz no escritório. E algumas outras você pode fazer num home office. Também deve ser levado em consideração o ponto de vista dos colaboradores, porque nem todos, como vocês já citaram, estão numa situação confortável nas suas residências e a gente também, nas pesquisas que fizemos, como vocês, a gente identifica lá pelo menos 10, 15% de pessoas que gostariam de voltar imediatamente para o escritório, porque estariam em condições melhores de estar desenvolvendo as suas atividades, né? Essas são aquelas que precisam voltar porque não têm uma boa infraestrutura, uma boa condição de desenvolver seu trabalho de casa e tem conforto com o que os escritórios podem oferecer de segurança. Mas, por outro lado, como o Fábio já citou, 80% dos colaboradores ou mais, depende da pesquisa, você encontra um índice diferente, querem voltar a ter contato com os escritórios de uma maneira mais definida. O home office veio, ele já existia, a gente encontrava nos nossos levantamentos apenas 25% das empresas que ainda não exploravam uma situação de home office ou trabalho remoto. O que a gente observa hoje é que, principalmente aquelas que ainda não experimentavam este mecanismo, que na verdade era muito mais utilizado agora como um mecanismo de RH, de bem-estar dos colaboradores, descobriram que podem funcionar remotamente. E talvez até num impulso de redução de custos ou dessa descoberta da tecnologia, chegaram a conjecturar de ter todo mundo num trabalho remoto, né? A gente entende que, depois desse ciclo todo de retomada, numa situação já mais normal do escritório, continuará existindo um trabalho de home office, vai aumentar, aqueles que ainda não conheciam vão passar a utilizar, mas a média que nós encontramos antes da pandemia era algo como 1,5 dia de média por todos os funcionários em condição de home office ou trabalho remoto. A gente está projetando que esse número, essa média, vai crescer para 2,5 dias, né? Alguns que não tinham vão instalar e permitir que seus colaboradores passem a ter um tempo de home office. Algumas empresas vão aumentar a dose de home office que já praticavam, mas nós, como o Fábio colocou, o Martim também, nós também temos convicção que os escritórios continuarão e tendo um papel bastante importante. Nós estamos preferindo imaginar que não existirá um novo normal nos escritórios. Nós estamos entendendo que esse processo agora de isolamento que nós passamos, a descoberta dessas ferramentas por alguns e algumas experiências que nós estamos tendo, só vão promover uma aceleração de uma transformação nos ambientes de escritórios que já existiam e vinham acontecendo nos últimos anos de uma maneira geral, né? A gente chamava até os escritórios novos de disruptivos. Todo mundo procurava montar escritórios com uma arquitetura, com uma estética referenciada nos lofts, nas empresas do Vale do Silício, como uma maneira até de atrair os milênios, os jovens, tendo, portanto, já uma nova estética dentro desses escritórios. As tecnologias já estavam disponíveis e já vinham sendo incorporadas em todos os escritórios. O trabalho flexível também já estava incorporado na sua imensa maioria. Então, o que nós acreditamos é que, a partir desta nova equação de tempo de trabalho home office e atividades ideais para acontecer dentro do escritório, haverá um acomodamento e uma continuidade dessa transformação dos espaços de escritórios, principalmente nos ambientes colaborativos, os ambientes de convívio, onde já vinham crescendo em proporção aos postos de trabalho individual, continuarão crescendo. Provavelmente, esse movimento que existia de trazer muito da estética, seja das referências de residências, ou de lofts, ou dessa arquitetura mais despojada, ela continuará acontecendo para que os espaços fiquem cada vez mais acolhedores, mais atrativos para que as pessoas queiram estar no escritório. Mais tecnologia, esse momento que nós estamos vivendo tem nos permitido encontrar
os bons mecanismos de diálogo digital, mas também as suas limitações, né? Principalmente nos Estados Unidos, um pouco na Europa, nós já temos ferramentas de tecnologia muito mais desenvolvidas, que além de permitir essa interação que a gente tem olhando para as pessoas, com telas maiores, ela permite uma interação dos dois lados, seja com planilhas, com desenhos, enfim, de uma maneira muito mais eficaz, podendo gravar, transferir para o computador, enfim, uma série de recursos que nós acreditamos que serão agora acelerados e teremos disponíveis no escritório. Por último, as estações de trabalho, para nós ainda é uma interrogação o que vai acontecer. Nós achamos que, apesar de existirem muitas pessoas colocando como tendência o afastamento das estações maiores e, eventualmente, até estações flexíveis com rodízios que permita repaginar o escritório em várias configurações, eu acho que isso vai depender muito do impacto emocional que nós ainda vamos ter. Nós estamos há 3 meses aqui no isolamento, temos aí pela frente provavelmente mais 6 meses numa condição bastante limitada e com distanciamento nos escritórios, e de acordo com esse impacto emocional para os colaboradores e para as empresas, talvez comece ali a surgir realmente uma tendência de algum afastamento nas situações individuais, né? Mas nos espaços colaborativos é uma evolução do que já vinha acontecendo, e como resumo final, eu acho que vai aumentar a proporção do home office, mas ainda existirá um grupo grande de pessoas que querem estar presentes nos escritórios para várias atividades, principalmente de socialização, aumento dessas áreas colaborativas, o que mais ou menos fecha a equação, deixando os ambientes mais ou menos no tamanho que estão hoje na média. Por último, não esquecer de colocar que os escritórios são realmente o polo irradiador de cultura das empresas, é onde se transfere conhecimento pelo exemplo, é onde você consegue realmente avaliar o desempenho dos profissionais, até pelas atitudes, pelo comportamento que tem no escritório, enfim, é onde você efetivamente gera engajamento e consegue fazer com que as pessoas estejam conectadas com os propósitos da empresa. Então, digitalmente fica difícil manter isso. Nós acreditamos que o escritório continuará tendo uma importância bastante grande na vida de todas as empresas. Obrigado, Ivo. Tem um ponto aqui que já chegou pela rede, né? As pessoas fazendo as perguntas através da nossa plataforma, e é uma dúvida que eu acho que o Fábio poderia nos responder. As pessoas querem saber qual é o percentual que um aluguel representa geralmente do orçamento de uma empresa, já que um dos grandes atrativos do que seria o home office seria justamente para as companhias baixarem os seus custos com o real estate. Varia muito nessa. É até difícil dar uma resposta, que cada empresa é um tipo de empresa, mas a gente pode considerar que a 20%, 20% a 30% seria que uma empresa conseguiria pagar. Mais do que isso, acho que a empresa não consegue pagar. Ela vai estar no lugar errado se ela estiver pagando mais do que isso. A gente, por exemplo, em logística, que é uma coisa mais apertadinha, a gente já fez um levantamento no custo da logística, não é escritório, não é a nossa discussão do dia aqui, mas no custo de logística, o aluguel representa 5% do custo. No custo do escritório não tem muito isso, né? Depende cada empresa tem uma forma de olhar, mas eu acho que pagar mais que 30% do faturamento de aluguel... Se eu posso complementar, no caso da nossa empresa, nós fizemos esse levantamento, o nosso custo de manutenção do escritório é de 14% sobre o nosso custo total. Eu acho que quando chega a 30%, você já começa a ficar... A empresa está no lugar errado. Ela não deveria estar nesse lugar. Ou seja, está pagando mais do que deveria, né? Acho que o intuito da pergunta é essa, né? Assim, quanto que eu posso pagar? Se você estiver pagando mais que 30%, você vai quebrar. Então, você deveria ir para outro lugar. Uma pergunta que chegou aqui para o Martim é o seguinte: você falou que o adensamento no Brasil é maior do que em outros países. Isso é uma questão de custos ou uma questão de cultura?
Eu acho que no caso do Brasil, a gente tem esse adensamento em função de corte de custos, tá? Lembra que eu comentei que a gente está vindo de um período de recessão, né? Então, vou te dizer como foram as nossas conversas com os inquilinos nos últimos 3, 4 anos dos contratos de locação nova. Os inquilinos, eles têm, sei lá, 100% dos funcionários, mas faziam uma pesquisa e já com o trabalho remoto falavam, bom, vou criar apenas 80%, 70%, 80% das posições para esse meu pessoal contingente de 100%, porque num dia bom eu vou ter 80% das pessoas vindo ao escritório. Então, ela já tinha um escritório menor. Ao mesmo tempo, colocaram a cultura de espaços, então, compartilhados, espaços mais abertos, espaços, entendeu? Um estilo de coworking, então, você conseguia adensar muito mais. E foram, então, adensando ao máximo que pudessem, por quê? Como estão saindo de uma recessão, querem ter o custo máximo controlado. Vou até fazer um paralelo, quando a gente teve uma euforia em 2012, né, que as vacâncias no São Paulo, Rio de Janeiro, chegaram a um dígito, a 3%, 4%, valores de locação batendo recordes, e o Fábio tem esses dados até melhor do que eu na ponta da língua. Em 2012, a gente teve esse recorde total de absorção e vacância baixíssima, mas um pedaço dela era por conta que as empresas estavam pegando mais área do que precisavam. Bom, eu estou crescendo a duplo dígito por ano, então eu preciso de 4 mil metros, mas já vou pegar 5, porque vai saber o que acontece. E o que acontece? Veio a crise, esses espaços foram os primeiros a ser entregues. Então, a gente já está saindo disso. Então, até agora, a cultura foi, vamos reduzir o custo, apertar o máximo possível, onde está o meu limitador para eu adensar? Está na saída na rota de fuga. Nós temos 2 edifícios dentro do nosso portfólio que, por pedido dos inquilinos, a gente teve que colocar uma escada, uma rota de fuga adicional. Além das mínimas 2 que a gente coloca em todos os edifícios, a gente teve que colocar uma terceira e com isso eles puderam adensar mais. Então é uma questão de custo mesmo. Acho que até o Ivo pode até dizer melhor qual era o pedido dos clientes dele quando pediam para fazer orçamentos. Dá para apertar, dá para pegar menos espaço? Acho que esse foi o grande ponto, né? Acho que agora vai mudar um pouco, que vai entrar essa cultura. Não, peraí, precisamos ter pelo menos um ambiente saudável, né? Saudável significa eu tenho que começar a pensar nas trocas de ar que eu tenho que fazer, se eu tenho muito adensamento, eu tenho que pensar na questão de espaço físico mesmo para as pessoas terem uma liberdade e uma privacidade. Então, talvez isso comece a mudar um pouquinho e saiam ou novas políticas ou mesmo as empresas amadurecendo nesse caminho. Não é só eu adensar, mas tem o outro lado também, que é o lado da qualidade do ambiente em termos de higiene e de saúde. Bom, Ivo, é inevitável a pergunta que ser direcionada para você também. Os clientes, eles pedem mais adensamento ou não? Sim, havia uma tendência, e até a gente percebeu uma certa divisão. Empresas com características e que as matrizes são europeias, eles até eram mais generosos em termos de espaços. Agora, as empresas americanas sempre buscavam o máximo de eficácia pelo metro quadrado alugado. Então, a gente chegava ao limite de ocupação na área das estações de trabalho, sempre levando em consideração as questões de segurança do bombeiro, como o Martim colocou. A prefeitura pede 7 metros quadrados por colaborador, mas o ponto de limitação era realmente a questão do bombeiro em termos de evacuação e esse suporte. Nós acreditamos que agora realmente muito mais, porque vai haver um mix de espaços colaborativos maiores do que de postos de trabalho individual. Essa densidade, de uma maneira geral, nas lajes vai cair. Na verdade, nós vamos ter uma metragem maior. Muitos já nos perguntaram qual seria a metragem ideal agora para gerar essa situação de mais conforto. Depende de cada empresa, cada organização, do seu momento, e a gente leva lá uma série de variáveis para ajudá-los a pensar. Se quiser uma provocação leve, talvez sair de 7 metros para 10 metros, começaria a existir uma condição bem mais confortável dentro dos espaços, né, por usuário. Ivo, vem uma pergunta aqui de uma pessoa que diz o seguinte, que ouviu de um funcionário que o encantamento com home office era apenas das chefias. Então, quer saber se você conseguiu verificar isso na tua pesquisa, se os chefes eram mais interessados no home office do que os subordinados. De alguma maneira, sim. Eu acho que existem 2 elementos positivos nesse caso para a liderança. A primeira, normalmente, acaba tendo uma condição na sua residência mais generosa e até em condições de infraestrutura melhor para poder desenvolver suas atividades.
E o segundo atrativo que todos perceberam era uma oportunidade, eventualmente, de reduzir custos, principalmente aqueles que não viviam ainda a situação do home office e começaram a questionar se não poderiam economizar 20%, 30%, 40% de área, e isso poderia ir direto para o resultado da empresa. Mas também eu vejo isso se acomodando com o passar dos dias, porque depois da empolgação inicial, a gente começa a descobrir, por mais bem resolvido que seja a infraestrutura das casas, elas têm ainda limitações sobre vários aspectos para que as pessoas possam desenvolver todas as suas atividades de maneira remota. Isso sem falar ainda no emocional de todo mundo. Mas, se quiser, podemos aprofundar esse tema. Eu vejo uma volta desses posicionamentos mais radicais de uma situação extrema para o home office, e da parte dos colaboradores, todos gostam de alguma parcela de home office, mas quase a imensa maioria prefere continuar tendo um encontro com os colegas, como o Fábio já colocou, está socializando, está trocando ideias, não está isolado na sua casa. Luiz, se me permite, não nesse tema especificamente do home office, mas existe uma falsa impressão que o home office vai trazer uma economia para a empresa. No primeiro momento, traz um custo. A gente tem um contrato de locação, vamos supor que uma empresa de 1.000 metros quadrados, ela tem um contrato de locação de 1.000 metros quadrados. Não existe devolver 200 metros quadrados. Ou ela devolve os 1.000 metros e muda, e ela vai ter que gastar com construir novamente um novo espaço que seja 700 metros, vezes o quê? 3.000, 4.000 reais o metro quadrado, ela vai ter que gastar. E ela vai ter que fazer um write-off do que ela já fez. Então, num primeiro momento, essa redução do tamanho do escritório, para uma pequena empresa de 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, ela é cara. Ela não vai trazer uma economia no dia zero. Então, quando você fala assim, quem prefere o home office ao patrão ou o funcionário, o patrão vai ter uma despesa alta para fazer essa mudança. Então, tem uma... Eu não acredito também que a vacância, o Martim estava falando um pouquinho de vacância, de espaço. Num primeiro momento, é muito afoito você sair devolvendo espaço e jogando custo no seu balanço, sendo que você não sabe quando vai voltar. Se a gente tem uma volta, o Ivo citou a vacina, se a gente tem uma vacina rápida e uma campanha de vacinação rápida que seja viável, eu estou meio sonhando aqui, mas se isso for muito rápido e você precisar de escritório, é jogar dinheiro fora. Você mudar é jogar dinheiro fora. Então, eu não acho que vai ter um impacto muito grande de vacância num primeiro momento. Primeiro, porque não é tão flexível assim. Os contratos não são flexíveis, tem multa para sair. A gente teve aí, o Martim falou um pouquinho que o mercado vinha numa ascensão, mas a gente veio de um período de depressão econômica, né? A gente teve 3 anos de PIB negativo, a vacância estava alta, os proprietários, o Martim inclusive, dando a flexibilidade para os inquilinos mudar, a troco de uma multa mais pesada. Então, sair agora é caro. Então, eu não vejo muita possibilidade de ter grandes movimentações, a não ser que a empresa está quebrando mesmo, aí tem que devolver a área, mas a gente está falando de um grande ocupante, né? Se você falar de um banco que tem 40.000 metros quadrados, esse cara tem flexibilidade, devolve aí 3 andares, 4 andares, ele vai ter flexibilidade. Mas pequenas empresas de 1.000 a 5.000 metros quadrados não tem tanta flexibilidade assim não, e acho que tem um custo caro para mudar. Flexibilidade trabalho remoto faz todo sentido. Tem anos e anos de história. Mas não vejo uma pressa de devolver espaço. Acho que ninguém vai sair rasgando dinheiro, não. Fábio, tem uma pergunta aqui que é para você, que é a seguinte: na sua opinião, por que o retorno da China foi maior do que o na Espanha? Aí eu vou dar, não é fato, eu não sei a resposta, mas eu tenho umas coisas na China que eles estão fazendo controle da pessoa contaminada, isolamento da pessoa contaminada e de todo mundo. Aquele procedimento que a gente seguiu aqui, acho que todas as empresas seguiram, do CDC lá americano, né, do Center for Disease Control, de a pessoa está contaminada 14 dias em casa e todo mundo que ela encontrou 14 dias em casa. Lá na China, eles fazem isso. Essa pessoa que eu conversei, o Jason, ele falou que lá o cara está contaminado, é para casa 14 dias, todo mundo que encontrou com ele. Então, acho que lá a contaminação está caindo e está permitindo
ter mais gente no escritório, porque eles estão seguindo muito regra de isolamento quando contaminado. Martim, algumas pessoas perguntando aqui como é que ficam os fundos imobiliários nessa fase que se segue ao fim do isolamento. Olha, os fundos imobiliários não são diferentes do portfólio que a gente tem, tá? Os fundos imobiliários, eles têm grandes edifícios, né, para renda, sejam de logística ou sejam de escritórios, que é o mesmo portfólio que a gente tem. O inquilino acaba sendo do mesmo tipo, ou seja, pouquíssimas devoluções ainda, o pessoal ainda pagando o seu aluguel, pode ter uma ou outra negociação que os fundos possam ter tido, mas por enquanto ele segue distribuindo a renda, muito próximo da renda que eles tinham pensado. Quando parar isso, seja porque descobriram uma vacina, ou seja porque se encontra um protocolo de medicamento, ou seja pelo motivo que for, ou porque uma volta gradual e bem feita que demore seus 6 meses, o tempo que precisar, aí vai entrar na dinâmica mesmo do mercado. E aí o que vai valer é o seguinte, que recuperação a gente está fazendo, as empresas, entendeu? Que opção elas tomaram, entendeu? Vão diminuir um espaço, aí a gente vai ter a resposta. Talvez algum diminua o espaço, mas esse espaço diminuído por um vai ser o aumento o menor adensamento do outro, então elas podem ficar elas por elas, vai depender muito, mas não muda nada, não tem nenhuma mudança em termos ainda de fundamentos para o fundo imobiliário, continua sendo um excelente veículo. Claro, se você olhar os de logística, talvez os de logística hoje tenham como vantagem, né? A logística, na verdade, foi um dos grandes ganhadores com todo esse sentido. A gente passou a consumir muito mais dentro das nossas casas porque não tinha outra opção, tá? O que não significa que a gente não vai voltar a consumir de outra maneira, mas era a única opção que a gente tinha. Então, logística, sem dúvida nenhuma, foi bem fortalecido e esses fundos podem até estar tendo um benefício hoje em comparação à época pré-Covid. Então, não muda nada em termos. O racional continua o mesmo. Obrigado, Martim. E você estava falando sobre a questão emocional e que você poderia falar até um pouco mais a respeito disso. Você, na tua pesquisa, percebeu alguma coisa mais complicada nesse aspecto junto às empresas? As empresas estão mais ligadas a isso, antes elas não estavam. Qual foi a diferença aí nesse campo? Bom, de novo, nós temos esta fase que todo mundo está num isolamento compulsório e que é muito difícil você avaliar com cuidado as respostas que os colaboradores colocam numa pesquisa, porque todo mundo, inclusive, está com muito receio de não perder o seu emprego, visto que há uma crise econômica e que as empresas estão impactadas por isso também. Então, a nossa recomendação para os nossos clientes é que essa pesquisa de aprofundamento, de entendimento do contexto dos colaboradores aconteça um pouco mais à frente, no segundo semestre, quando a gente já tiver próximo desse momento da vacina ou de uma situação de maior conforto e que passe a ser uma opção para eles poder continuar em casa ou não, né? Como nós já falamos antes, existem alguns jovens que hoje moram em estúdios pequenos, imagine eles passando grande parte da sua vida isolado dentro desse estúdio, porque o trabalho dele passa a ser remoto. Com certeza, hoje ele prefere empresas onde ele possa socializar, onde ele possa estar no escritório, principalmente escritórios que ofereçam para eles espaços múltiplos, que tenham vários ambientes diferentes e que ele possa fazer trabalhos colaborativos de uma maneira presencial. Temos outros casos das pessoas que vivem com família, com pessoas junto da sua casa e que não tem a melhor condição para desenvolver suas atividades. Isso tudo vai ter que ser capturado pelos departamentos de RH das empresas num processo gradativo e não sob a pressão que hoje todo mundo vive, né? Por isso nós temos recomendado a todos os clientes que as decisões da equação ideal entre home office e trabalho no escritório e a captura do entendimento do ponto de vista dos colaboradores aconteça um pouco mais à frente. Vamos esperar pelo menos até agosto, que é quando começa a existir uma retomada mais normal, por conta até das crianças provavelmente voltarem para as escolas, e aí você já tem até um novo contexto dentro das casas. Além das pessoas terem que sair para levar os filhos, já não vai ter o convívio dos filhos, a princípio, durante todo o dia na sua casa, talvez até um isolamento maior, o que faz com que eles estejam mais dispostos a voltar para o escritório. A gente, da pesquisa interna que nós fizemos,
80% dos nossos colaboradores gostariam de voltar imediatamente para o escritório e poder ter, de novo, poder encontrar seus colegas e trocar experiências lá, mesmo nessa situação de limitação. E no futuro, gostariam de ter um espaço maior de home office, mas também manter a conexão com o escritório. Fábio, a área de facility foi afetada de maneira igual de gestão de propriedades ou não? Não. Esses dois negócios, tanto gestão de condomínio quanto gestão de facilities, foram muito pouco afetados, né? Teve pressão de custo, mas a gente já vem tendo pressão de custo aqui no Brasil desde da crise econômica, né? Não passou. A gente está trabalhando, tem 5 anos, tentando reduzir custo de ocupação dos nossos clientes. Teve cliente que, por exemplo, a gente tem cliente no segmento de varejo que sofreu muito mais do que os outros clientes em segmentos de logística, como o Martim falou, ou que é mais escritórios. Mas essas duas áreas específicas de atuação nossa, de gestão de facilities e gestão de condomínio, estão passando pela crise, trabalhando muito. Até eu agradeço os funcionários todo dia, porque esses caras, homens e mulheres, estão na rua, tomando um risco de contaminação, trabalhando com toda a proteção possível. Mas eu agradeço muito eles, porque eles estão lá trabalhando, atendendo os clientes para fazer com que a operação deles funcione, com o risco que a gente tem, que toda hora está mitigando, né? Mas essas duas áreas tem até empresas hoje em processo de terceirização. É um segmento que não está sofrendo tanto assim na crise, não. Tem até grandes clientes aí no mercado para contratação. Martim, recentemente a gente deu uma nota, eu acho que foi nesse fim de semana, mostrando que a Accor estava começando a oferecer os seus quartos como escritórios, e cobrando numa suíte pequena cerca de R$2.000 por mês, como se fosse um pequeno escritório, e até algumas startups estavam aderindo a essa proposta. Como é que você vê esse shift da atividade hoteleira para atividade, digamos, de real estate, de oferecer escritórios? Isso, de alguma maneira, pode afetar o mercado, se todos os hotéis entrarem nesse mercado? Olha, eu não sou um expert do ramo de hotéis, tá? Mas o que eu vejo é o seguinte, o ramo de hotéis foi um dos que foi mais afetado, tá? Ou seja, esse perdeu praticamente todos os clientes. Não tinha mais viagem, não tinha nem mais viagem local, não tinha mais viagem internacional. Então, você não tinha ocupação nenhuma, seja por trabalho ou seja por veraneio. Então, eu acho que essa foi muito mais uma decisão, olha, não vou ter ocupação mesmo. Se eu der de graça a ocupação, ninguém vem ocupar porque ninguém está viajando. Ou seja, o que eu posso fazer com essas áreas? E encontraram uma alternativa que foi, vou oferecer isso ao mercado para que ocupe. Mas aí, nós gostamos de ser muito fundamentalistas, né? E o que a gente vê nisso? Isso seria uma retomada dos pequenos conjuntos, que na verdade os pequenos conjuntos fracassaram muito, ou seja, esse foi um mercado que foi inundado de pequenos conjuntos nas últimas décadas, e na verdade esses pequenos conjuntos eles acabam perdendo uma competitividade pelo custo, pelo layout. Então acho que é muito mais uma forma de tentar rentabilizar um ativo que está ali parado e não vai ter uso agora, no curto prazo, e à medida que isso for voltando, pode mudar. Que eventualmente um pedaço disso fique para escritório e eles também ofereçam isso para os próprios hóspedes que estejam, pode ser também um mercado. Mas isso em nada afeta o mercado de escritórios de grande volume, principalmente pelo custo, pela característica, pela classificação. Acho que é muito mais uma tentativa da área de hotéis encontrar uma alternativa para o completo desuso das áreas deles, né? Pelo menos nesse período. Uhum. Luiz, nós temos uma área de hotéis, né? Que o Martim falou, é spot on. A gente tem vários hotéis que estão sem uso, então a gente está tentando gerar receita de alguma forma. Então, mas a gestão, eu acredito muito que a gestão hoteleira pode ser um grande competidor de coworking. Eles têm plataformas de locação muito boas, né? Eles podem para coworking de ocupantes pequenos, não é o nosso segmento corporativo aqui, mas o pequeno profissional, o pequeno grupo de trabalho,
parte do hotel pode ser convertido em coworking e esse pessoal entende tudo de gestão. Então, eu acredito que eles podem competir bem nesse segmento como um plano de expansão, né? Lógico que eles não são hoje preparados para isso. E vou ver aqui uma pergunta sobre se existe correlação entre a cultura da empresa e dos seus escritórios. Os escritórios, de alguma maneira, refletem essa cultura. E se o home office não acaba interferindo nessa disseminação de uma cultura empresarial? Bom, acho que os bons projetos, sim, eles devem refletir muito da cultura da empresa. E nós consideramos que um projeto de sucesso é aquele onde nós conseguimos, junto com a alta liderança da empresa, capturar muito dos seus hábitos, da sua cultura, da forma de trabalhar dos seus colaboradores, e a gente consegue retratar isso no espaço físico, né? Tanto nas proporções dos ambientes, quanto na estética, sempre o grande objetivo de uma boa arquitetura é essa. Nós percebemos claramente que quando, em conjunto, nós conseguimos capturar isso e refletir no espaço, os colaboradores, quando chegam no escritório, primeiro que se encantam e depois, durante o seu uso, você vê sempre uma energia muito positiva, há uma motivação para estar lá. Quando se faz pesquisas de GPTW ou qualquer outra questão de clima empresarial, você sempre tem um retorno muito positivo. Então, o grande alvo tem que ser sempre este, e a gente sempre desenvolveu mecanismos para tentar realmente refletir no espaço todas essas questões intangíveis da vida das empresas e da liderança. E, obviamente, o home office, ele distancia de todo esse contexto, né? E por isso que a gente acredita ser tão importante que, ainda que exista uma proporção de home office e um tempo no escritório, que o escritório continue refletindo todo esse contexto que espelha os valores, a cultura da empresa e que os colaboradores possam, ao conviver com eles, estarem absorvendo. É importante dizer, todo mundo fala, poxa, mas hoje a gente está trabalhando bem digitalmente. Não vamos esquecer que todos nós convivemos por muitos anos juntos dentro dos escritórios, e agora que nós estamos há 2 meses e meio nessa conexão digital, nós já nos conhecemos bem, nós já sabemos como um pensa, o outro pensa, o que podemos esperar um do outro, mas isso foi construído lá no escritório, na nossa relação pessoal lá do dia a dia. E, por enquanto, ela sobrevive aqui. Mas, com o passar do tempo, ela vai se esvaziando. Como, né, eu gosto de citar sempre, por exemplo, de algumas empresas do Vale do Silício que, ao terem descoberto essas ferramentas digitais no passado, já chegaram a ter situações extremas de colocar todo mundo em home office. Depois de um tempo, perceberam que esse não era um bom mecanismo. Perda de produtividade, perda de eficácia, diminuição de engajamento. E aí fizeram um movimento forte, algumas determinando a volta para o escritório, ou outras simplesmente criando cada vez mais escritórios mais atrativos, que os colaboradores, ainda que tenham a opção de escolher entre fazer um trabalho remoto ou dentro do escritório, prefiram estar no escritório, porque realmente ele traz lá toda a simbologia da cultura e dos valores da organização. Fábio, uma pergunta que surgiu aqui é o seguinte: você está sofrendo pressão para redução de taxas de condomínio? Sim. Antes de ter a pressão, a gente já sugeriu para os proprietários fazer redução. Então, vários dos nossos condomínios caíram a taxa de condomínio, mas se você vê, por exemplo, o custo do ar-condicionado, a energia do ar-condicionado está na área comum, na maioria dos prédios, não em todos. O simples fato de você não ir trabalhar, cai o custo de energia, então já dá para diminuir o custo de condomínio. Então, a gente teve muita pressão de proprietário, porque eles sofreram pressão dos inquilinos, para ter um respiro aí nesses tempos de que as pessoas estão longe do escritório. Agora, eu até conversei com o Martim outro dia, uma das coisas legais da pandemia, se é que pode falar que é uma coisa legal, é a troca de ideia, né? Eu não liguei para o Martim, eu ligo para ele para vender coisas o tempo todo, mas eu não liguei para ele para vender, eu liguei para ele para trocar uma ideia. Me ajuda aqui, como que eu posso te ajudar? A gente trocar a ideia e as duas empresas se beneficiarem. E uma coisa que eu falei para ele é, os nossos condomínios, a
todo mundo está pagando o condomínio, não tem eu acho que, se não me engano, é 6% só de inadimplência, que é o mesmo período, é o mesmo que a gente tinha antes da pandemia. Então, a gente conseguiu baixar condomínio em vários prédios, e os inquilinos continuam pagando, não está tendo a inadimplência alta. Acho que é o mesmo caso nos seus prédios, né, Martim? Não, eu ia até completar, Fábio, exatamente isso, né? E eu acho que tem até que mencionar, tem uma maturidade muito grande dessa crise que você nota das empresas sérias, tá? Independente do tamanho dela, né? De pessoas sérias, empresas sérias, tá? Essa não é simplesmente uma crise econômica, vou tentar tirar uma vantagem, conseguir reduzir aqui porque eu vou apertar, entendeu? Por pressão. O que a gente notou no nosso portfólio, não só nossa parte de condomínio, mas na parte de aluguel também, quem veio nos procurar foi alguém que efetivamente estava com um problema real, um fluxo de caixa, alguma coisa momentânea, e ver como é que a gente poderia auxiliar. E o custo de condomínio foi exatamente nisso. A gente tem o mesmo nível de inadimplência em aluguel, em condomínio, que a gente tinha lá atrás, que é abaixo de 1%, ou seja, muito baixo o que a gente tem, e é exatamente o que o Fábio falou. Tem operações, pelo fato de você não ter uma população tão grande nesses últimos 90 dias, você já tem custos que naturalmente caem, mas o inquilino também percebe que tem outros custos que aumentam. Tá? E, na verdade, o inquilino acaba definindo qual que é o custo de condomínio. É ele que decide como é que ele quer que a portaria funcione, ele que decide como quer que a segurança do prédio funcione, ele que decide como quer que seja feita a limpeza. Então, ele tem noção, o condomínio é algo aberto para eles. Se ele pedir, olha, tenho que reduzir, você simplesmente senta com o inquilino e diz, olha, essa é a segurança que você quer. Se eu eliminar esses seguranças, você começa a colocar em risco teus funcionários, teu patrimônio. Então, é algo que dá para entender em cima da mesa. Então, é um pouco como você consegue chegar nessa solução. E tem uma pressão de custo agora, porque todo mundo vai passar por um aumento de limpeza, né? As rotinas de limpeza subiram. Então, vai ter uma pressão de custo agora. Quando os escritórios voltarem a encher, nós vamos ter uma pressão de custo. Tem umas outras coisas também que a gente não para muito para pensar, mas a gente estava falando de ocupação, o transporte vertical, elevadores, né, que todo mundo que trabalha em edifício corporativo tem esse problema, nós vamos ter que diminuir o número de pessoas no elevador. Quanto mais a porta do elevador abre e fecha, mais tem manutenção, vai aumentar o custo de manutenção de elevador. Então, tem umas coisas tem custos que vão surgir que a gente tem que discutir ainda. Então, conseguimos baixar, eu vejo pressão para subir. Martim, pergunta que vem aqui pela plataforma, aliás, quase todas as perguntas são anônimas. Só tem uma pergunta aqui assinada que eu vou deixar por último. O que você está ouvindo dos seus investidores, Martim? As conversas que a gente tem com os investidores são exatamente essas conversas e discussões que nós estamos tendo aqui. O home office vai acabar com o escritório, pressão no condomínio, pressão de valores de locação e tudo. Agora, o que a gente nota é o seguinte, quando a gente conversa com investidores estrangeiros, eles estão muito mais preocupados em entender o que está acontecendo no Brasil, uma questão muito mais política e econômica do que a questão da crise pela própria Covid, porque eles estão vendo o que está acontecendo lá fora, né? Acho que esse é um ponto. Localmente, o pessoal está vendo que é uma excelente oportunidade também de investimento, porque você teve uma queda de uma série de ações do mercado imobiliário, está colocado nisso, os mercados da bolsa de properties, diferente do fundo imobiliário, que caíram menos, mas de properties caíram 30%, 40%, e de novo, se a inadimplência continua baixíssima, se você não tem inadimplência em condomínio, se as ocupações não foram devolvidas, não tem um racional que justifique isso, né? Mas as preocupações deles são essas, muito o que pode acontecer, o que vai acontecer. No primeiro momento, a gente teve uma corrida por liquidez, o pessoal não sabia o que ia acontecer, então deixa eu vender posições para tomar liquidez, e hoje começa a sentir, peraí, o mercado não é isso. Tanto que você nota, semana passada teve uma recuperação importante da B3, né, e de todas as companhias em geral, justamente o que está acontecendo lá fora, como foi a retomada, então começa a melhorar. Mas as dúvidas são exatamente essas mesmas, né? Vai acabar o mercado de escritório, não vai, home office, essas são, e as mesmas respostas a gente dá que a gente está discutindo aqui hoje. Obrigado, Martim. A última pergunta agora vai para o Ivo. Ela vem do Ricardo Enzini, da KPMG, que é a seguinte: na eventualidade de uma segunda onda com o home office gradual, quais medidas ou equipamentos serão demandadas para garantir o acesso aos escritórios? E no ambiente de trabalho, já existe uma contingência planejada?
Então, veja, durante esse período que nós estamos chamando desse primeiro ciclo, que é até o dia que existir realmente a vacina ou o remédio, toda a volta para o escritório é uma volta limitada e cheia de precauções. Todas as questões de higiene e saúde que já falamos tanto, os afastamentos, uso de máscara. Então, durante este período todo, que, de novo, eu estimo que acontecerá de agora até o final do ano, quem sabe o início de 2021, você vai estar numa condição bastante provisória. E, portanto, uma volta para o home office compulsório não mudaria nada em relação ao que nós temos hoje, porque as empresas já aprenderam a lidar com essa questão da tecnologia. O que vai acontecer é que esses 30% de colaboradores que eventualmente estariam no escritório, o que possa depois, mais para o final desse período, ainda aumentar, teriam que voltar para suas residências e esperar mais um tempo até ter a condição de uma volta mais definitiva, né? Eu acho que nós vamos realmente virar essa página quando a vacina estiver disponível ou eventualmente agora um remédio que possa surgir mais rápido, já esteja disponível, um antiviral e que possa realmente gerar uma sensação de grande conforto, que ou não teremos mais contaminação, ou se tiver, ela é totalmente administrável. Então, até esse momento, nós vamos estar vivendo uma retomada parcial, limitada, com possibilidade de volta para as residências, caso aconteça uma segunda onda de contaminação. Obrigado, Ivo. Eu gostaria de, então, agradecer a todos que participaram aqui conosco do nosso painel, o Fábio Macera, Martim Jaco, da BR Property, Ivo Von Rá, da Tia Von Rá. Também agradecer os nossos patrocinadores, o Grupo Comalate, o Fricom, Grupo J. Chebli e também a Atmo Digital, e pela sessão do uso da plataforma. O Money Report continua no seu ciclo de debates ainda essa semana e sempre com 3 eventos semanais. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.